Pensa só na seguinte situação: misturar os ingredientes para o combustível de um foguete. Um errinho, uma faísca e tudo vai pelos ares. Hoje a gente vai conhecer uma tecnologia que troca lâminas giratórias por algo que parece saído da ficção científica: ondas sonoras. É uma inovação que está mudando completamente as regras do jogo de segurança na indústria de defesa e, olha, muito além. A pergunta aqui é de altíssimo risco, né? Como é que se mistura propelentes de foguete ou explosivos? O mínimo de atrito, um calorzinho a mais, pode ser uma catástrofe. Então, como é que a indústria lida com um desafio perigoso desses de um jeito seguro? O jeito tradicional de fazer isso usa uns misturadores que parecem, sei lá, batedeiras de cozinha gigantes. O problema? As pás girando criam atrito e calor, que são os dois piores inimigos quando se lida com material explosivo. É um risco que a indústria correu por décadas. Então, peraí, se as pás são o problema, a solução parece meio radical, simplesmente se livrar delas. Mas como é que se mistura alguma coisa sem misturar? Parece que não faz sentido, né? Pois é aqui que a ciência fica interessante de verdade. E a resposta para isso se chama mistura acústica ressonante, ou RAN. Em vez de pás, essa tecnologia usa ondas sonoras. Pensa em vibrações controladas de baixa frequência, mas com uma intensidade enorme, que fazem todo o material vibrar junto, de uma vez só. O resultado é uma mistura perfeita, sem nenhum contato mecânico. Essa comparação aqui deixa o salto tecnológico bem claro. O método antigo é barato, mas é basicamente brincar com fogo. A tecnologia RAN elimina completamente o risco de atrito. Mas a revolução mesmo acontece quando a inteligência artificial entra na jogada. Ela não só deixa o processo seguro, como otimiza tudo para um nível de precisão que garante uma mistura perfeita com quase zero de desperdício. Mas de quem foi essa ideia genial? A primeira peça-chave da nossa história é a Resodyne, a empresa pioneira que pegou esse conceito de vibração e transformou numa tecnologia que funciona de verdade, no mundo real. E olha, a Resodyne não é uma startup de garagem não. Eles desenvolveram e patentearam a tecnologia RAN e hoje são um fornecedor essencial para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles simplesmente oferecem o jeito mais seguro e eficiente de produzir os materiais que movem a defesa do país. E o governo está apostando alto nisso. O Departamento de Defesa investiu 7 milhões de dólares num projeto para modernizar a produção, e a tecnologia da Resodyne está no centro de tudo. Isso não é só um investimento, é uma declaração clara sobre a importância dessa inovação. Para o setor de defesa, os benefícios são transformadores. Primeiro, a segurança. O risco de uma explosão acidental praticamente some. Depois, a velocidade. Processos que antes levavam horas, agora levam minutos. Isso também significa menos desperdício de materiais que são caros e perigosos. E por fim, a agilidade. O mesmo equipamento pode misturar fórmulas diferentes, uma atrás da outra, sem precisar de limpezas super complexas. A genialidade da coisa toda está nessa frase da própria empresa. A ideia não é empurrar o material com uma pá, é fazer com que todo o conteúdo dance em harmonia, se misturando de dentro para fora de um jeito perfeitamente controlado. É brilhante. Mas a história não acaba aqui. Se a Resodyne inventou o motor, tem uma outra empresa que está usando inteligência artificial para transformar esse motor num motor de Fórmula 1. Vamos conhecer a Evophase. A Evophase, que saiu da Universidade de Birmingham, tem uma abordagem diferente. Eles não constroem as máquinas. O que eles fazem é usar IA para projetar o formato perfeito do recipiente de mistura, garantindo que a energia do som seja usada do jeito mais eficiente possível para cada tipo de material. E não, essa não é a IA de um chatbot. Enquanto a IA tradicional precisa de uma montanha de dados para aprender, a IA evolucionária funciona mais como a seleção natural da biologia. Ela cria milhares de designs, testa todos eles em simulações baseadas na física, escolhe os melhores e cruza eles para criar uma nova geração de designs ainda melhores. O processo deles é fascinante. Primeiro, eles criam um gêmeo digital do misturador. Depois, a IA começa a experimentar, mudando o formato do recipiente em milhares de variações. No final, depois de milhões de simulações, ela chega num design que talvez um engenheiro humano nunca pensasse, mas que é perfeitamente otimizado para aquela tarefa. Ok, a gente já entendeu que essa tecnologia é vital para a defesa, mas o impacto dela vai muito, muito além. Vamos ver como essa inovação, que nasceu para misturar explosivos, agora está melhorando desde o chocolate que a gente come até os remédios que salvam vidas. A versatilidade dessa tecnologia é impressionante. Na indústria farmacêutica, uma mistura perfeita garante que cada comprimido tenha a dose exata do remédio. Na produção de baterias, a consistência ideal da mistura pode significar anos a mais de vida útil.
E sim, até gigantes da indústria de alimentos estão usando isso para garantir que cada produto tenha sempre a mesma textura e sabor. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A ideia de usar vibração para misturar é no fundo bem simples, mas a aplicação dela num problema tão perigoso foi genial. Fica a pergunta no ar. Que outros problemas super complexos poderiam ser resolvidos com ideias elegantemente simples que talvez estejam bem na nossa frente? Obrigado pela companhia